Minha história começou em um domingo qualquer, quando minha mãe me expulsou de casa, me chamando de inútil. Eu era o filho diferente, aquele que sempre estava imerso em ideias que os outros achavam improváveis, sonhador demais para ser realista. Desde pequeno, tinha um espírito inquieto, e não conseguia me conformar com a ideia de seguir os caminhos tradicionais que minha família esperava de mim. Quando era mais jovem, tentei me adaptar, mas a verdade é que nunca fui capaz de seguir o padrão. Minha mãe sempre me dizia para ser mais prático, mais realista, como se eu estivesse jogando a vida fora. Para ela, meu foco em tecnologia e empreendedorismo não passava de um capricho. Ela queria que eu fosse médico, advogado, ou algo considerado útil. Porém, para mim, nada disso fazia sentido. O conflito chegou ao ponto de explodir naquele dia, enquanto eu estava na cozinha tentando explicar uma nova ideia de aplicativo para pequenas empresas. Eu estava empolgado, falando sobre como poderia ajudar pessoas como nós, que lutavam para manter seus negócios em um mercado competitivo. Mas minha mãe, com o olhar impaciente, interrompeu tudo. Você acha que vai viver de ideias malucas, Lucas? Não é capaz de fazer nada útil da vida. Está desperdiçando seu tempo, ela gritou, mais uma vez me chamando de inútil, como se isso fosse a única coisa que eu realmente fosse. Então, ela me disse, sem hesitar, saia de casa agora. Se não for capaz de ser alguém de valor, ao menos não seja um peso para nós. Naquele momento, algo dentro de mim estourou. Eu estava cansado de ser tratado como um fardo, como se minhas ambições e sonhos fossem uma piada. Olhei para ela, fechei a boca e, sem uma palavra, peguei uma mochila, enchi-a com algumas roupas e saí pela porta. Naquele instante, sabia que não podia mais voltar atrás. O mundo lá fora era cruel, mas ao mesmo tempo, parecia um desafio que eu estava finalmente pronto para enfrentar. A verdade é que não sabia para onde iria. Eu tinha poucas economias e um laptop, com o qual estava tentando desenvolver minha ideia. Passei os primeiros dias dormindo em amigos, em couchsurfing ou até em praças. Trabalhei em bicos de todo tipo para garantir que conseguiria me sustentar. Eu era garçom, entregador, ajudante de pedreiro, qualquer coisa que pagasse um pouco. Durante esse tempo, a dúvida me assombrava. Será que o que eu estava tentando construir valia a pena? Será que eu estava mesmo preparado para algo grande? Mas, em meio a essa luta, uma ideia não saía da minha cabeça. Eu acreditava que poderia criar algo que ajudasse pequenas empresas a prosperarem. Sabia que as soluções de gestão e organização que oferecíamos eram caras e inacessíveis, e que eu poderia criar algo acessível e simples. Eu tinha a visão de uma plataforma digital que resolveria esses problemas, mas o dinheiro era um obstáculo gigante. Mesmo assim, não me deixei abalar. Eu sabia que a única forma de mudar minha realidade era continuar tentando, não importar o quanto difícil fosse. Foi então que minha vida começou a mudar. Em uma das minhas andanças por um café, conheci um grupo de empreendedores. Estavam discutindo sobre as dificuldades de crescer no mercado e, como um impulso, me juntei à conversa. Falei sobre minha ideia de plataforma para pequenas empresas e, para minha surpresa, eles ouviram. Era um grupo de pessoas que também estavam começando suas startups, e um dos membros foi o primeiro a me dar uma oportunidade real. Isso pode funcionar, disse um deles, enquanto se mostrava genuinamente interessado. Você tem coragem, e isso conta muito. Ele me introduziu a investidores, mentores e outros empreendedores que, embora céticos no início, passaram a me apoiar à medida que a ideia ganhava força. Foi assim que comecei a construir minha startup. Nos primeiros meses, a caminhada não foi fácil. Eu não tinha experiência em administrar uma empresa e enfrentei inúmeros desafios. Os investidores não estavam totalmente convencidos. Em um momento, nossa startup quase quebrou por conta de uma crise financeira. Durante essa fase difícil, senti que tudo estava prestes a desmoronar. Mas eu não desisti. Busquei novos investidores, cortei custos e reestruturei a empresa. Com o tempo, conseguimos nos recuperar. O primeiro grande contrato foi um marco, e isso deu um gás para nossa equipe. Aos poucos, fomos conquistando mais clientes e aprimorando a plataforma. Em poucos anos, a empresa se tornou um sucesso.
Nossa plataforma se popularizou e ganhou reconhecimento, especialmente entre as pequenas empresas que queriam uma solução mais acessível e prática. Nosso crescimento foi exponencial e, em pouco tempo, a avaliação da empresa atingiu 80 milhões de dólares. Eu havia passado de um jovem sem rumo a um empreendedor bem-sucedido, com uma empresa sólida no mercado. Nunca imaginei que isso seria possível, principalmente depois de tudo que minha mãe me disse. Mas, apesar do sucesso, algo dentro de mim ainda me incomodava. Eu não sabia o que minha mãe pensava sobre tudo aquilo. Sabia que ela acompanhava minha trajetória de longe, talvez com orgulho ou arrependimento, mas ela nunca me procurou. O telefone nunca tocou. Eu tinha vencido, mas sentia que a vitória não estava completa sem uma reconciliação. Talvez porque, no fundo, eu ainda quisesse que ela visse que eu não era aquele inútil que ela imaginava. Foi então que, anos depois, recebi uma mensagem dela. Era simples, direta, mas carregada de um peso imenso. Lucas, eu nunca acreditei em você. E me arrependo profundamente. Sei que fui dura com você. Espero que me perdoe. Eu estava em choque, não sabia como reagir. Por um lado, senti uma onda de emoções. A dor que ela me causou, os anos de desconfiança, tudo isso veio à tona. Mas, por outro, era uma oportunidade de cura. Respirei fundo, fechei os olhos e decidi dar uma chance a ela. Afinal, era minha mãe. Respondi, dizendo que eu havia encontrado minha paz. Não guardava rancor, mas havia crescido. E que eu estava pronto para recomeçar, para que pudéssemos nos entender, como duas pessoas que finalmente reconheciam os erros do passado. O encontro foi mais difícil do que imaginei. Ela estava emocionada, tentando entender como meu sucesso aconteceu e, ao mesmo tempo, tentando pedir desculpas por não ter acreditado. Eu, por outro lado, compartilhei a dor que senti ao ser rejeitado, mas também o quanto aquela dor me impulsionou a chegar onde eu estava. Foi uma conversa longa e difícil, mas no final, havia uma sensação de alívio no ar. A verdade é que, mesmo que minha mãe nunca tivesse me entendido completamente, ela começou a perceber que, talvez, eu tivesse seguido o caminho certo para mim. Hoje, olhando para trás, vejo que minha jornada foi muito mais do que o valor que a empresa alcançou. Foi uma jornada de superação, de quebrar barreiras internas e externas. Eu não sou mais aquele garoto sem rumo, aquele inútil que minha mãe pensava que eu era. Eu sou alguém que lutou, caiu, levantou, e, ao final, construiu algo que não só mudou a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. Eu finalmente encontrei meu propósito. E, embora a dor de ouvir aquelas palavras ainda exista, sei que, de alguma forma, foi isso que me impulsionou para a vitória.